Olá pessoal, aqui é o professor Jorginho Ludovici, seu professor de arte, certo? A gente vai comentar algumas coisinhas importantes para o nosso retorno. Quero deixar algumas mensagens para vocês, certo? Então vamos lá. Então, uma coisa é certa, é que estamos passando por um momento muito difícil. Isso não é só aqui não, é mundialmente. Apesar que tem alguns países que já estão voltando ao normal, mas o desafio é muito grande para todos nós, certo? Das pessoas que perderam seus entes queridos, fora a questão econômica, né, desemprego, o desafio é muito grande. E falando do nosso caso, é o desafio educacional, né? Que ainda muita coisa é incerta, certo? Mas aí nós estamos aqui juntos para somar forças e para encarar esse desafio. Então eu peço a vocês, todos vocês, força e coragem para a gente poder enfrentar esse desafio juntos, certo? Porque tá sendo um momento de desafio para todos, para os professores e para os alunos também, certo? Então vamos nos somar e vencer todos esses desafios que estamos agora enfrentando, certo? Então vamos lá. Então, para começar a vencer esse desafio, eu quero também contribuir com vocês, quero poder ajudar. Eu quero que vocês anotem agora no seu caderno essas perguntazinhas que podem lhe ajudar, certo? Ainda não estou falando da minha disciplina ainda, eu estou falando do âmbito geral de vocês, certo? Acredito que o professor não é só aquele que pensa somente na sua disciplina, mas pensa, na verdade, no desenvolvimento, certo? Humano de cada aluno. Então, anote essas perguntas e não precisa responder agora, mas para vocês refletirem isso aí, certo? Para a gente poder nos preparar o terreno, para a gente poder avançar nesse período muito difícil. Então, por que eu estudo? Estudar para quê? E o que eu posso alcançar com os estudos? O que é estudar, na verdade? Como estudar? Certo? Existem vários modos de poder estudar. Então, pensem nessas perguntas, certo? Que vai lhe ajudar a pôr a cabeça no lugar, a refletir e poder encarar todos esses desafios que estamos vivendo agora. E principalmente no âmbito educacional, no âmbito da escola, no âmbito escolar, do estudo de vocês. Então vamos nos aquecer e voltar novamente a esse pique de estudo, certo? Porque a escola está lá para nos auxiliar a estudar. E eu também estou aqui para auxiliar a estudar. Eu ensino, você aprende e juntos a gente vai no desenvolvendo. Então agora já fiz essa pergunta na sala, você já sabe a resposta, mas eu vou botar novamente só para refletir. Essa pergunta já botei mais com maior destaque, né? Botei uma imagem para poder me ajudar a refletir melhor. Essa moça aí olhando para o quadro. Por que estudar artes? Gente, conhecimento em artes. E também eu vejo em outras disciplinas, como filosofia, outras disciplinas. Esses conhecimentos, não é um conhecimento que você adquire e vai enchendo o seu potinho, vai enchendo a sua cabeça de conhecimento, de informação, de conteúdo. Não, a arte, filosofia e outras disciplinas, ela toca na formação do seu ser, certo? Formação íntima do seu ser, certo? Conhecimento é importante em arte, a gente vai estudar a história da arte, as técnicas, o nome dos pintores, mas esse não é o principal. O principal é a capacidade de se expressar por meio da arte, é poder alcançar sentidos que a gente não consegue falar com palavras, né? Então aí vem aquele conceito que eu repeti várias vezes na sala, que já foi meu aluno ano passado, e agora esse ano novamente, eu gosto de justificar, né? Que vocês estão estudando arte não para ser artista, mas para aprender mais um, entre aspas, idioma, né? Mais uma linguagem expressiva, porque o mundo se expressa por meio da arte, por meio da música, por meio de todas as linguagens artísticas. Então, a arte é a linguagem.
Isso é fato. Por isso que eu botei essas duas pessoinhas aqui, né? Essas pessoas aqui ao redor, são as pessoas que vão se comunicar, vão se expressar, né? E a expressão pode vir de várias formas. Com palavras, que é a comum, a que eu estou usando com vocês, pode vir por meio de uma música, por meio de um desenho, por meio de um movimento corporal, certo? A arte sempre diz algo, certo? E é muito legal, porque você ouve uma música, vê um quadro, né? E cada pessoa recebe uma mensagem diferente, a maioria das vezes. Então, isso é a riqueza expressiva da arte, a capacidade de se expressar de modo infinito, de coisas realmente muito abstratas, de coisas realmente que não dá para falar, certo? Então, olha só esse desenho, eu botei essa pintura desse menino desenhando no quadro um barquinho, não sei se dá para ver direito, um barquinho tem um só de um bonequinho. Essa necessidade, esse prazer de se expressar, não apenas com palavras, mas desenhando. Então é muito comum. Aqui em casa mesmo, as minhas paredes quase todas riscadas. O meu filho risca a parede toda. Então, aí essa comparação de riscar a parede, né, assim, de se expressar com a parede, rabisco mesmo, às vezes sem sentido nenhum, certo? Lembra muito as pinturas rupestres, que a gente vai ver daqui a pouco, né, depois, que é aquela necessidade humana de se expressar, de pegar um cavão, pegar um negócio e riscar a parede, de registrar algo na parede. Isso eu tô falando da arte visual, mas tem a música, quando eles pegaram, começaram a fazer sons, começaram a ver que o som também é interessante e o significado dos sons, certo? E desse poder expressivo que tem o som, a imagem, o movimento, tudo isso, certo? Então, faz parte de nós. Todo ser humano tem essa necessidade expressiva que não vai ser possível ser expressa através das palavras, mas sim por outros meios, por outras ferramentas expressivas. Então, olha essa imagem que eu botei agora, essa cabeça colorida aí, cheia de fumaça colorida assim. Isso mostra a infinidade, a profundidade do que é uma mente humana, certo? E as sensações, as opiniões, sentimentos, muita coisa, emoções, muita coisa que envolve na nossa cabeça, o que a gente sente, certo? Que às vezes a gente não consegue falar, certo? Então é a profundeza de si mesmo. Então essa profundeza de si mesmo, de olhar para dentro de si mesmo, que eu botei outra imagem feita pelo mesmo autor, que é ele tá olhando pro pássaro, né? E ao mesmo tempo ele está se olhando para o pássaro, certo? Essa capacidade de entrar dentro de si mesmo e ver quem você é. Então a arte ela nos ajuda muito. Tá vendo que o conhecimento de arte é importante, porém o mais importante do conhecimento das nossas aulas, do nosso trabalho com arte, é conhecer a nós mesmos. É chegar na intimidade do nosso ser, ver o que nós somos, certo? Viajar dentro de nós, certo? Dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas tristezas, nossas alegrias. E ter também o controle dessas emoções também, certo? Aprender a lidar com isso. Olha só, quando você tá lá triste, levou uma gaia do namorado, todo triste, aí vem uma música e aquela música fala da sua sofrência. Você se identifica, porque, poxa, ele falou o que eu não conseguia falar. Aí você se identifica, poxa, é a mesma emoção. Perfeito. Aí você começa a chorar, e começa porque bateu assim, a expressividade bateu, o sentido daquilo, com aquela música, aquela batida, com aquelas notas, com tudo aquilo. Então, é muito importante para nós, certo? A arte não é luxo, a arte não é somente para a elite, a arte é para todos nós seres humanos, certo? E que tem interesse de se expressar e conhecer mais da expressão humana. Considerar que todo mundo vive com arte, todo mundo aqui, né? Eu sei disso. Quando assiste a novela, você está querendo ver uma encenação teatral, quando assiste uma série, um filme, quando você ouve uma música no seu aniversário,
Quando você decora o seu quarto da cor da parede que você quiser, da imagem, esse já vai ficar aqui nessa sala, esse sofá fica aqui. Essa organização, essa ordenação que você coloca é para lhe causar prazer, é porque isso lhe dá uma certa paz, certo? Então, realmente faz parte de nós essa organização do mundo de uma forma ordenada e às vezes, a maioria das vezes, bela, que é essa busca pela beleza que nós temos, né? Então, as quatro linguagens você já sabe, né? Só vou refletir aqui. Vou repetir. Refletir não, repetir. Então, a música, a primeira linguagem, que é a minha. Então, a parte tocando violão aqui, ela tá com fone. Tá, ela tá dormindo não, viu? Essa menina aqui na imagem tá com fone, certo? E esses olhos fechados dela significa essa interiorização. De ouvir a música e viajar dentro de si mesmo, dentro das suas emoções, certo? Um exercício ótimo, recomendo vocês fazerem. Não só com as músicas com letra, principalmente com as músicas sem letra. Porque a profundidade expressiva das músicas sem letra é infinita. A letra ali lhe ajuda, é bom, não é ruim, não, é bom. Só que é o que está sendo dito, o que está sendo cantado, é aquilo, acabou. A mensagem é aquilo. Agora, quando é uma música instrumental, a mensagem é infinitamente rica, a linguagem expressiva da música instrumental, porque todo mundo sente algo diferente. Ninguém sente a mesma coisa, certo? A gente vai falar disso depois. A dança, aqui a gente trabalha a questão dos movimentos corporais. Você vê com essa moça aí, ela com os braços para cima, o rosto dela, a expressão dela demonstra uma certa alegria, certo? O nosso corpo expressa alegria através dos nossos movimentos, já foi falado isso na sala, vocês já lembraram, nosso nervosismo, nossa ansiedade, tudo nosso corpo, ele expressa, né? Que a gente chama de linguagem corporal. E a dança, o teatro, se utiliza muito bem desse recurso expressivo para criar suas produções artísticas. A outra coisa é o teatro. Já falei que todo mundo já ensinou, já falei isso na sala. Todo mundo já ensinou, mas a pessoa não quer ensinar não, tem uma vergonha. Já quando você vê um acontecimento na rua, grave, algo assim, você chega na primeira pessoa que você vai encontrar, você querer comentar sobre aquilo. Então, essa necessidade de recontar um fato, um acontecido, certo? E não só recontar na questão narrativa, de narrar o que ocorreu. Às vezes a gente muda nosso timbre de voz para poder se assemelhar o máximo possível do que aconteceu. Aí o teatro faz isso com mais maestria, né? Tem figurino, tem cenário, tem a fala que os atores vão falar lá, os personagens, faz com que você viaje na história e você acha que tudo aquilo é verdade, mas não é verdade, né? Eles estão fazendo uma encenação que, com tanta verdade que parece que é verdade, com tanta expressividade, com choro de lágrimas, com lágrimas de verdade, né? A gente vê muito em filme, então a gente vê tudo essa necessidade, certo? De recontar a história. E as histórias dos outros, dos acontecimentos, nos formam, porque a gente ganha também experiência de vida com as histórias dos outros, certo? Com os erros dos outros. Se você, por exemplo, se num personagem lá, o personagem perdeu a mãe, mesmo que você não tenha perdido sua mãe ainda, você vê aquele personagem, você, entre aspas, tem um ensaio, mais ou menos, do que é a dor, essa dor. Então, o teatro nos ajuda a nos forma, né, a adquirir essas experiências, certo? Esses conflitos humanos que tem na nossa cabeça, decisões humanas. Então, a gente vê muito personagem que a gente se identifica. E isso estou falando teatro, mas estou entrando também na literatura. Quem gosta de ler livros, ler romances, histórias, também está no mesmo barco. As artes visuais, que é a queridinha, porque quando a gente fala de arte na escola, de arte, de ensino de arte, já vem na cabeça pintura, pintura, escultura, pintura, escultura, como se a arte se resumisse apenas às artes visuais. É importante sim a arte visual, certo? Mas não é a única linguagem, né? São quatro linguagens, certo? Aí tá o rapaz olhando pro quadro. Eu fui ver semana um vídeo do Museu do Louvre, lá na França. Esse museu
um dos maiores do mundo, de a maior quantidade de obra de arte, muito, muito grande. E a pessoa que fez o vídeo tava visitando e tava filmando tudo que estava acontecendo. E tinha uma multidão de gente lá dentro, muita gente. E eu percebi que poucas pessoas se concentravam numa obra. Ficava assim, eufórico, caminhando para lá e para cá, tirava foto e tirava em outro. Às vezes tirava foto, fazia selfie e nem olhava pro quadro. Só deu selfie assim de costas, mas a imagem saía nas costas lá dele, né, no fundo, para mostrar que foi, porque eu sou uma pessoa culta, inteligente, que gosta das artes, mas na verdade não gosta de nada, né? Porque fica somente eh, por aparência, porque um quadro desse, gente, é um quadro que você fica como esse cara ficou, né? Não só esse quadro, mas outras obras de arte, para pegar o significado, a questão abstrata, expressiva que tem na obra de arte. Quem vai fazer faculdade aí depois de psicologia vai conhecer o tal de Freud, o criador da psicanálise. Conta assim, eu não sei se é lenda, mas eu lembro de algum lugar que eu vi que ele tem uma escultura, se eu não me engano, de Davi, ou era a escultura de Alexandre o Grande, uma escultura de mármore, lá em Roma, se eu não me engano. Ele ficou vários dias indo para lá, ficava uma tarde inteira, só olhando para essa escultura, certo? E olhando para a escultura, ele descrevia os pensamentos dele, né? E diz que dali ele tirou muita coisa da criação teórica que ele quis criar, até a questão da teoria da psicológica, né? Olhando para um quadro. Então, o que ele está vendo, o que eu não consigo ver, o que o nosso olhar nas artes visuais, na escultura, às vezes é um olhar apenas descritivo. Ou mostra um quadro a gente, qualquer pessoa, esse quadro aí diz o quê? Aí começa a descrever. Eu estou vendo isso. Olha, o que está no quadro é importante, mas ela não termina nisso. O que você vê somente é uma pista para o que está por trás do sentido daquelas imagens. É viajar mesmo dentro do significado expressivo e abstrato. E você vai ver também outras pessoas olhando para o mesmo quadro, tendo outras ideias, outros sentimentos, outras sensações, olhando para o mesmo quadro. Isso aqui é a riqueza da infinitude expressiva da linguagem artística, e nesse caso é a das artes visuais, certo? Então, já relembramos, já tomamos consciência de por que estudar, de pensar um pouco sobre isso, criar todo esse terreno e esse alicerce, certo? Agora vamos partir para os nossos conteúdos, certo? E sabendo já para que serve a arte, sabendo, botando a cabeça no lugar, dando nome aos bois, né? Agora vamos entrar dentro lá dos nossos conteúdos, que são os conteúdos para o primeiro ano, certo? O primeiro conteúdo a gente vai falar, que já falou já antes da quarentena, mas a gente vai relembrar, deixa eu só uma revisão. Anota isso aí, por favor. É a arte pré-histórica, a arte que foi feita nas cavernas pelos primeiros seres humanos que pisaram na Terra, certo? Eles já faziam arte. E olha que belezura essa caverna, essas pinturas que tem vários anos, muitos anos, certo? Aí em Lascaux, lá na França, certo? Olhar para isso faz com que a gente, eu toda vez que eu olho para uma pintura rupestre, eu tento imaginar como era viver naquela época, como eram nossos ancestrais, que não tinha celular, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada, ainda era, eu vivia como um selvagem, certo? Ser humano selvagem, aprendendo a dominar o mundo, dominar os aparatos, né, da Terra, descobrindo as coisas do mundo, sem muita tecnologia. E ainda vem na minha cabeça a pergunta, por que esses cabras fizeram pintura na parede? Para quê? Qual o significado? Qual foi a intenção deles? O que eles queriam expressar com isso? Ou não queria expressar? Ou queria decorar apenas a caverna?
Então são perguntas que fazem a gente viajar mesmo. São perguntas que muita gente tem várias respostas para ela, certo? Mas só o fato de ver um quadro que saber que esse local aí foi pisado por muita gente antiga, muito antigo, muito tempo atrás, numa época que não existia todos os países que existem hoje. Meu irmão, é um negócio muito grandioso, muito grandioso. Outro aspecto que a gente vai falar é sobre a arte egípcia, porque um pouquinho antes do Egito, alguns povos antes, os persas, o pessoal lá, começaram a surgir a escrita. Aí quando surge a escrita, aí a gente não chama de pré-história, já chama de história, né? Ah, pessoal, isso tem a ver, isso é aula de arte ou aula de história? Falam isso direto na sala. Gente, olha, vou falar uma coisa sobre esse negócio de, às vezes, eu invadir algum conteúdo dos outros, né, da outra disciplina. Gente, conhecimento não tem comportas, não é dividido em gaveta, não. A gente divide para ficar mais fácil de estudar, mas conhecimento é um só, certo? E para mim, inteligente é uma pessoa que consegue conectar todas essas disciplinas e ver uma unidade em todas essas disciplinas. Então, quando você vê em arte, o conteúdo de biologia começa a reconectar com biologia, aí viaja com biologia, e vai conectando com a história, com filosofia, com o português, que é a base de tudo. Português, porque sem a linguagem básica, a linguagem formal básica, a gente não se comunica, né, com clareza. Então, tudo se conecta e tudo é importante, certo? Então, presta atenção nisso. Com o surgimento da escrita, certo? É, começa a evoluir muita coisa na vida humana. E os egípcios, a arte que eles fizeram lá na bem, como eles faziam, tem que ver que já tem um avanço muito grande, certo? E assim, interessante também é ver como ele, nesse caso aqui, eu foquei nessa imagem, você vê que tem gente dançando e tem uma mocinha ali tocando um estilo de flauta dupla e uma espécie de cítara aqui no lado também. Vocês estão vendo uma cítarazinha aqui, a mulher dançando, batendo palma, né, aqui no meio, outra com uma flauta dupla. Então, olha só, olha aí a necessidade humana de fazer arte. Não é coisa nova, né? É muito antiga. E aqui está um pouco mais sofisticado, já tem instrumento musical, já tem os movimentos, né? Você vê o rosto dela sorrindo, meio que sorrindo. Então tudo isso a gente vê a presença da arte na vida humana, certo? E faz entender mais nós mesmos. Quando a gente olha para trás, vê os fatos históricos na disciplina de história, aí eu venho na minha disciplina e mostro a vocês a expressividade artística daquele povo, certo? Porque a arte que é feita naquele momento é reflexo do contexto que eles estão vivendo, certo? O mundo, que estão os acontecimentos, toda aquela cultura reflete na produção artística. Então ele está focando na produção artística, não só nos fatos históricos de quem era o faraó e como foi que eles invadiram a terra. Esses conhecimentos, fatos históricos é importante, mas não estou focando nisso não, estou focando na questão da expressão artística desse povo. A gente vai focar nisso. E depois vem a arte grega, né, com as colunas aí, já bem grego, bem clássico isso aí. E é um dos períodos, já falei a vocês, que é muito importante e peço a vocês que não percam os olhos da arte grega, certo? A arte grega é muito importante. Você vai ver, durante a história da humanidade, uma vontade, uma necessidade de sempre voltar à cultura, certo? A gente vai ver isso no Renascimento, vai ver isso num período neoclássico, certo? É porque os gregos conseguiram uma certa evolução muito grande, certo? Filosófica, artística, intelectual, muito grande, certo? Então, e outra coisa, o berço da nossa civilização ocidental é grego, certo? Então é de lá que nasceu toda essa organização da questão da civilização humana. Teve várias civilizações, mas eram pequenas, não eram tão grandes como foi a Grécia. E, e logo em seguida, com o Império Romano, que é também um tipo, mais ou menos, quase uma continuação. Teve algumas rupturas, mas alguma quase continuação, baseado na cultura grega.
Por isso que a gente chama de arte clássica. Arte clássica é o quê? Arte que foi feita no período greco-romano. Esses dois períodos, certo? É muito importante para a história da humanidade. E a gente vai ver muito avanço na questão das tecnologias artísticas, das criações, das histórias, dos mitos, da organização. Né? Isso tudo reflete na arte, na música, na pintura, na dança e também na literatura. Muito forte mesmo, certo? Outra coisa, aí vem a Idade Média. Olha. Agora sim, período da Idade Média é um período também muito importante, né? Apesar de ser de forma preconceituosa, é chamado de Idade das Trevas, certo? Porém, existe também muita evolução. Aí você botar essa música de fundo, porque para a música foi um dos períodos mais importantes. É o período da história que realmente a gente pode ouvir a música que foi feita naquela época. Antigamente a gente não podia ouvir as músicas antigas, porque não tinha forma de registrar essas músicas, de guardar para que futuras gerações pudessem executar essas músicas. Estou falando de registrar, não é gravar no gravador, não, gravar CD, não. Porque na Idade Média também não gravava CD, não gravava nada disso. Foi a invenção da notação musical, da partitura. O fato de escrever as notas musicais. Os nomes das notas foram dados nesse período, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que a gente já conhece, né? Então foi um período muito importante para a música. E eu, com minha formação em música, é um dos períodos que eu mais gosto, porque você vê como é que eles pensavam a música. Claro que tem muita coisa que mudou, hoje mudou, mas a base da, da organização intelectual, assim, do início da organização da música foi a Idade Média. E fora isso, aí também veio na Idade Média uma certa perfeição na arquitetura gótica. Aí com essa imagem estou mostrando. Na pintura nem tanto, mas tem, a pintura tem, pode ver a arte bizantina, mas na arquitetura medieval é muito forte. Né? Aqui em Aracaju nós temos um exemplo de uma catedral neogótica, que é a Catedral Metropolitana de Aracaju. Então ela tem essa influência medieval, da arquitetura gótica medieval. Certo? A gente vai aprofundar isso também. Vamos lá? Então agora vamos para a atividade. A atividade não vai ser, tem nada a ver com a questão dos conteúdos ainda, certo? Tem a ver com mais com o início da nossa aula, que eu estava falando de motivar vocês, e vocês pôr a cabeça no lugar, certo? E criar todo esse terreno, esse fundamento. Então vamos usar da arte para nos ajudar, certo? A enfrentar os desafios agora, certo? Primeiro, ver a obra de arte que a gente vai falar, que eu quero que vocês analisem. Na verdade, são duas obras. E não é uma obra de pintura, nada disso não. É uma obra moderna, que é o curta-metragem. Curta-metragem é um subgênerozinho do cinema, que também é arte, certo? Então, é um desenho animado, 10 minutinhos esse aqui. Como é o Deus aqui? As escolhas. Alguma coisa de escolha, esqueci o título agora. Não posso colar, se eu tirar agora eu perco a gravação. Uma coisa de escolha as escolhas da vida, uma coisa assim. Ai meu Deus, devia ter anotado esse nome. Então o título é isso aí, mas vocês vão ver. Olha só, um mundo lá atrás, todo cinza. E somente esse cabra aí tocando violino, sabe, colorido. E que eles estão coloridos, né? Então, eu quero que vocês assistam isso aí. Procure saber qual a mensagem principal. Esse vídeo não tem uma palavra, eu não falo nenhuma palavra. A história vai acontecendo, eu quero que você foque muito. Curta-metragem é um modelo muito massa de expressão, porque é muito curto o vídeo, certo? E uma riqueza expressiva muito forte, certo? Muito forte. Isso nos ajuda também a gente poder aproveitar mais o filme. Quando a gente for assistir um filme, não ficar somente preso na história. Que a história do filme que é mais importante. É importante, mas tem muitos elementos da filmagem, do cenário, que diz muita coisa, e a gente não percebe às vezes. Então preste atenção nisso aí.
E esse aqui é Vida Maria, esse é o C, certo? Essa é uma das cenas que ela está sentadinha na janela ali, né, pendurada com um caderninho escrevendo o seu nome, certo? Eu acho que já é muito famosa, é um dos curta-metragens brasileiros mais famosos, já ganhou muitos prêmios esse curta, bem pequenininho. Então assiste esse vídeo, esse curtazinho também, e foque na mensagem que ela quer trazer, certo? Que eu acho que é uma mensagem que vai fazer você refletir mais sobre esse momento também, muito importante, certo? Então, eu quero repetir o que eu falei no início. Então, vamos lá. Força para todo mundo, para encarar esses desafios. Coragem. A gente não pode ser frouxo, né? Aqui no lugar de gente frouxa, a gente tem que ser forte mesmo e corajoso, porque os desafios estão aí. A gente tem que enfrentar, certo? Então, eu encerro por aqui, certo, pessoal? Boa sorte, bons estudos, bom retorno e vamos nos ajudando, beleza? Obrigado, galera.